Seja bem-vindo a essa nossa videoaula. Esse é o nosso 11º módulo e a nossa primeira aula sobre cálculo em pediatria e neonatologia. Se você está chegando agora nesse canal e você ainda não é inscrito, convido você a se inscrever, dar um like e compartilhar esse vídeo na rede social. Na nossa primeira questão vem dizendo o seguinte: foram prescritos 13 mg de leucovorin, que é no caso o ácido folínico, para administrar no caso esse medicamento por via endovenosa de 6 em 6 horas, sendo que esse medicamento tem que iniciar após 24 horas de administração do metotrexato. Temos na clínica apenas frasco-ampola desse medicamento de 200 mg. Como proceder nesse caso? Observe que a quantidade prescrita pelo médico é de 13 mg e temos a forma de apresentação de 200 mg, que é na forma de frasco-ampola. Inicialmente nós temos que ler as informações que contém no frasco-ampola. As informações que tem no frasco-ampola é que leucovorin 200 mg na forma de pó liofilizado. Nesse caso, quando vem na forma de pó liofilizado, o soluto aí é de 200 mg. Na forma de pó liofilizado, eu tenho que realizar a reconstituição desse medicamento. E para realizar a reconstituição desse medicamento, eu tenho que usar, nesse caso, água destilada. Eu vou usar, nesse caso, 10 ml de água destilada para realizar a reconstituição desse medicamento, sendo que o soluto que eu tenho lá é de 200 mg aqui dentro desse frasco. Então, foi prescrito apenas 13 mg de leucovorin. Só relembrando vocês, então é uma dose muito pequena nesse caso, mas se eu tenho uma seringa adequada para aspirar esse medicamento desse frasco aqui, eu não preciso realizar uma rediluição. E nesse caso aqui, eu vou realizar inicialmente o cálculo desse medicamento para me saber em quantos ml 13 mg contém, tá certo? Então, inicialmente, vou passar um traço aqui. Eu já sei que eu vou reconstituir esse medicamento aqui, que é 200 mg, vou reconstituir em 10 ml de água destilada. Eu tenho que saber aqui em quantos ml está 13 mg nesse caso. Como eu tenho já meu padrão aqui montado, então minha proporção também, que eu sei que 200 mg está em 10 ml, eu tenho que descobrir em quantos ml 13 mg está. Nesse caso aqui é só realizar a regra de 3, 13 vezes 10 e também x vezes 200. A nossa conta montada vai ficar dessa maneira: x vezes 200 é igual a 13 vezes 10. No primeiro membro eu tenho x vezes 200 e no segundo membro tenho 13 vezes 10. Realizando esse cálculo, x vezes 200 vai ficar 200x no primeiro membro. E no segundo membro, 10 vezes 13 vai ficar quanto? 130. Observe muito bem que x vai permanecer no primeiro membro e 130 vai permanecer no segundo membro. Esses 200 aqui, ele vai passar para o outro membro dividindo. E observe que vai acontecer, ó, x permaneceu no primeiro membro, 130 ficou no numerador e esses 200 passou aqui, ó, dividindo. Então eu tenho 130 dividido por 200 nesse caso. 130 dividido por 200 vai dar quanto? Vai dar 0,65. Lembre que eu falei anteriormente, se você tem uma seringa de 1 ml ou também em unidades internacionais de 100 unidades internacionais, você pode usar essa seringa para aspirar esse medicamento. Qual é a quantidade que você vai aspirar desse frasco-ampola? Vai aspirar 0,65 ml. Então, em 0,65 ml contém aí 13 mg. Mas observe muito bem se você não tiver a seringa de 1 ml ou de 100 unidades internacionais. O que você deve fazer? Nesse caso, você tem que realizar a rediluição desse medicamento. E observe como nós vamos realizar a rediluição desse medicamento. Então, realizando a rediluição desse medicamento, a forma de apresentação do leucovorin é de 200 mg. Assim teremos que rediluir. Vejamos agora como que nós vamos realizar a rediluição.
200 mg foi diluído inicialmente em 10 ml de água destilada. Assim, aumentaremos assim o volume da diluição para 200 ml, ou seja, esses 200 mg agora vão estar diluídos em 20 ml. Então, observe como vai ficar a nossa conta. Então, 200 mg vai estar diluído agora em 20 ml. Eu vou ter que saber agora, descobrir nessa nova rediluição, ou seja, nessa rediluição nesse caso, vou ter que descobrir em quantos ml 13 mg desse medicamento está diluído. Então, realizando o cálculo aqui, a regrinha de 3, 13 vezes 20 e também x vezes 200. Passando o traço aqui, vamos ver como a nossa conta vai ficar. X vezes 200 no primeiro membro eu tenho aqui e no segundo membro eu tenho 13 vezes 20. Realizando essa multiplicação de 20 vezes 200 e 13 vezes 20 vai ficar da seguinte maneira. Esse cálculo vai ficar no primeiro membro é 200x. Por que 200x? Porque 200 vezes x vai ficar 200x no primeiro membro. E no segundo membro, essa multiplicação de 13 vezes 20 vai dar 260 nesse caso. Observe que x vai ficar no primeiro membro e no caso, no segundo membro, 260 vai continuar no segundo membro. E 200 aqui vai passar para o segundo membro dividindo. Observe como nossa conta vai ficar. Então, x ficou no primeiro membro, 260 ficou no numerador e os 200 que estavam no primeiro membro passou para o segundo membro dividindo. Assim eu tenho uma divisão de 260 por 200. Essa divisão de 260 por 200 vai dar quanto? Vai dar 1,3, ou seja, 13 miligramas está diluído aqui em 1,3 ml. Então eu vou pegar uma seringa e vou aspirar 1,3 ml. Então nossa resposta, então vamos utilizar apenas 1,3 ml na rediluição desse medicamento. Então, se você compreendeu esse tipo de conteúdo, você pode deixar seu comentário que compreendeu, dá um joinha. Se você não compreendeu esse tipo de conteúdo, você pode deixar também seu comentário que nós vamos estar respondendo para vocês. Você pode observar nessa nossa primeira aula e nosso 11º módulo sobre cálculo de medicamentos em pediatria e neonatologia, em que as doses são bastante reduzidas. Eu vou realizar todo o cálculo e no final, se eu tiver seringa de 1 ml ou de 100 unidade internacional, eu consigo aspirar do frasco ampolo as doses com bastante precisão. Agora, se eu não tiver na enfermaria e nem no hospital seringa de 1 ml ou de 100 unidade internacional, eu não vou conseguir aspirar essas doses com bastante precisão. Nesse caso, vou lançar mão da rediluição, acrescentando mais diluente. Nesse caso, após realizar o cálculo, eu posso utilizar seringa de 3 ml, de 5 ml, para aspirar, nesse caso, a dose com bastante precisão. Então, se você compreendeu esse tipo de conteúdo e você gosta desse tipo de conteúdo e você ainda não é inscrito nesse canal, convido você a se inscrever, dar um like e compartilhar esse vídeo na rede social. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo.